a questão do território usado, né? Que é uma questão que a gente sempre acaba retomando aí no minuto e tentando reler. E não é tanto uma pergunta, porque eu queria pedir licença para fazer um pequeno comentário, né, nessa distinção entre território usado e território em si mesmo, né, que o Milton faz. E eu sempre me indaguei o que seria esse território em si mesmo, né, ao mesmo tempo que me perguntava também sobre o que é o território usado. E será que isso não seria uma outra leitura de duas visões de espaço que estão por trás dessas conceituações de território? Uma visão mais absoluta, que seria o território em si mesmo, e outra mais relacional, que seria o território usado? Porque o território tem uma larga história, né, visto a partir das práticas sociais. São vários autores que comentam que quando você olha para o espaço pelo território, você está olhando sobretudo para as práticas. E outros vão dizer, sobretudo para as práticas políticas. Né, porque o foco que é colocado ao olhar para o espaço através do território é sobre a dimensão política que ele carrega, ou seja, sobre as questões, as problemáticas da ordem mais vinculadas com a questão do poder. Aí o poder, dependendo da concepção do poder, também, claro, vai mudar a amplitude, né, dessa concepção do território, porque a gente tem várias modalidades desse poder ser reconhecido e lido. E aí eu lembro também do Foucault, que é um autor que me inspira muito, quando ele fala que ele não está preocupado em criar uma teoria do poder, né? Ele está preocupado com o exercício do poder, com as práticas de poder, como é que ele se faz, né, objetivamente, como é que ele se constrói. E eu acho que é isso um pouco que o Milton busca quando ele fala em território usado, não sei se tu concorda comigo, o exercício do poder. Né? E aí quando você fala que não é um conceito puro, é um conceito impuro, o que seria um conceito puro? Eu acho que um conceito puro, ele pode ter duas concepções que se sobrepõem. Uma seria essa, de ser um espaço visto como um espaço absoluto, seria um conceito puro de espaço. O conceito puro de território, né, seria também visto enquanto um território que pode ser tratado de forma independente e não relacional, como é a questão do absoluto. Embora ele esteja dentro um do outro, né? A Hagel vai falar que o absoluto é um elemento constituinte do relacional, você não pode abandonar, né? Jogar o bebê com a água do banho fora. Você falou da classificação, né? A classificação é uma visão, você pode tratar elementos de maneira mais independente, de maneira mais absoluta, mas que é condição para depois se seguir adiante e ter a leitura relacional. E quando você tem um conceito puro, talvez seja também, né? Aqui imaginando um pouco e seguindo a reflexão, puramente teórico. Também pode acontecer isso, você tem um conceito puramente analítico, e o território não é, ao contrário da região, que eu vou falar um pouquinho essa tarde, né, que pode ser tratado, tem que ter uma larga tradição na geografia como uma categoria muito mais analítica, né, do que da prática. O território é uma categoria das práticas, dos exercícios, né, e que envolve aí também o diálogo com o tratamento dele no próprio senso comum. Como é que as pessoas, nas suas ações cotidianas, né, acionam também o termo território nas suas práticas, nas suas lutas. E aí já envolve outro discurso, outro debate sobre o que é relacional nessa condição com as práticas efetivas, no âmbito também da criação de categorias do senso comum. Mas é só para a gente, né, pensar e ir além nesse debate. Obrigada. Olá, Laura, bom dia. Bom dia. Eu queria fazer não é uma questão, é um comentário e um apelo. E o apelo é a necessidade imperativa de nós termos mais estudos comparativos internacionais e transcontinentais. Você disse no início que a metropolitização é um elemento constitutivo da globalização. E é evidente que é verdade. Mas imaginemos que estávamos na Alemanha, que éramos alemães, ou que você estava falando para uma audiência alemã. As grandes metrópoles são o quê? São Berlim, Frankfurt, Hamburgo, as cidades do horror. Não pensam dessa forma. Então talvez seja interessante, é discutível, mas talvez seja interessante olhar para o conceito do Neufeld de urbanização planetária como produto e como condição da globalização. Olhar para este conceito de urbanização planetária, do meu ponto de vista, tinha uma grande vantagem. É que os estudos comparativos não servem para comparar. Os estudos comparativos são um pretexto para nós combinarmos e recombinarmos conhecimentos diferentes. E o que eu tenho pena é que
o extraordinário conhecimento que na América Latina está a ser acumulado sobre as cidades da América Latina não seja chamado para uma discussão mais ampla sobre a urbanização planetária. Não sei se eu estou a ser claro na minha mensagem. Sim. E por isso eu digo, mais que um comentário, é talvez um apelo. Eu vejo um conhecimento e um debate aprofundado sobre o que significam os processos de metropolitização que nós não temos na Europa. Mas, porque justamente vivemos uma urbanização planetária, esse conhecimento tem que fazer parte do nosso conhecimento sobre a urbanização planetária. Portanto, é quase um apelo para dizer, por favor, saltem da América Latina e entrem nos nossos debates globais, porque nós precisamos desse conhecimento. Não para comparar, como eu disse, mas para recombinar conhecimentos e, a partir daí, produzirmos algo novo que permita uma visão mais sistémica. Porque, afinal, a globalização é completamente sistémica. E nós temos que ter um conhecimento que dê resposta a essa globalização sistémica, sendo sistémico. Obrigada. Olá, bom dia a todos e todas. Sou a professora Silvana, da UF Campus dos Goitacazes. Gostaria de agradecer, professora, pela palestra, pela fala, porque é uma fala a partir do Sul, que era a grande, de certa forma, militância acadêmica do professor Milton Santos, é produzir um saber nosso que vem daqui, não excluindo outras visões sobre a urbanização, é claro, como o professor colocou, a visão sistêmica da urbanização. E essa riqueza da teoria dos dois circuitos, que eu tenho debruçado. Ontem a mesa ficou um pouco comprimida, da professora Regina, da professora Mônica, da professora Isabel, e não tivemos muito tempo para debater, mas eu acho que tem muitos elementos que foram apresentados ontem que cabem ao debate, o trabalhador do metrô, associado a Aquibom, um grande monopólio, o processo de financiarização que foi trazido novamente hoje. E, nesse sentido, aparece o circuito superior marginal, que ninguém sabe como explicar. Retomamos a teoria, retomamos o livro, e tem muito pouco desenvolvido, é claro, porque é uma teoria geral. Eu acho que faltam ainda muitas pesquisas para a gente ter uma consolidação do que a gente poderia falar o que é hoje, e o movimento do mundo, que é muito rápido também. Pensando nisso, eu trouxe algumas questões para reflexão, que são inquietações também de pesquisa, que eu venho também me debatendo. Podemos falar, então, da permanência de ideia de que o circuito superior marginal, ele é circuito superior ainda, ele é circuito superior. Ele apenas, de alguma forma, é uma tentativa de categorização para não falar que há um conjunto homogêneo. A gente pode pensar nesse sentido, A relação também do circuito superior marginal, aí apontando para os agentes. A relação desse circuito superior marginal a partir das empresas territoriais, que também foi uma certa promessa, de pesquisa do professor Milton Santos, mas que me parece muito importante a gente pensar nas empresas territoriais. Porque existe algo interessante nas cidades e geralmente as pesquisas se debruçam sobre, a pesquisa da teoria dos dois circuitos, se debruçam sobre as metrópoles e não as cidades não metropolitanas, mas me parece que há aí uma porção do circuito superior marginal em cidades que não são metrópoles, mas que me parece um agente importantíssimo seriam essas empresas territoriais. Me parece, não sei. E eu vou colocar aqui um ponto, a questão, o circuito informal. O setor informal, me parece que a academia, claro que são diferentes perspectivas. Eu gostaria de ouvi-la, professora, porque você tem papel importante quando fala sobre a teoria dos dois circuitos, É uma referência. E que quem vai trabalhar com a teoria dos dois circuitos, para torná-la um pouco mais acessível, acaba
se rendendo muitas vezes à ideia de informal, para simplificar e se rendendo, né? Mas não teria aí embutido, quando a gente fala do informal, a ideia de que está fora da forma, pressupõe que não se considera essa racionalidade, né? Porque é uma racionalidade própria, ainda que a gente tenha, né, os nexos todos, né? Poderemos pensar nesse sentido. E a possibilidade de diálogo que trouxe a professora Mônica ontem, do circuito espacial de produção, uma análise dos circuitos espaciais de produção associada à teoria dos dois circuitos, que me parece bastante válida para a gente não enxergar o circuito inferior como paisagem, sair da paisagem. Porque muitos também caem no tropeço de achar que o circuito inferior é o camelô. Não, tem uma rede de relações muito mais complexas do que o camelô, ainda que ele possa pertencer às atividades econômicas do circuito inferior. Obrigada. Vamos fazer esse bloco e depois a gente volta para mais 3 questões, por favor. Sim, porque não serei capaz de... Aliás, eu queria pedir se posso voltar amanhã. E você falou, né, que foi desafio, mas foi de propósito, porque o Milton, naquela semana, aquelas 2 semanas, ele falou assim, é preciso, eu preciso que alguém caminhe nessa discussão, né, do eixo marginal, porque eu não trabalhei isso direito. E ele falava isso. Então, você não foi por acaso, né? Isso não foi por acaso. Responsabilidade. Bom, eu agradeço muito as perguntas, vou apenas tentar algumas reflexões. Com o Rogério, é sempre interessante retomar essa conversa sobre o território, que já fizemos outras vezes. Enfim, muitas coisas aqui poderiam ser retomadas. Eu penso que eu concordo com você nesta ideia de poder diferenciar, de tomar esse particípio usado para poder reforçar a ideia do relacional. Acho que eu concordo contigo, acho que essa é uma leitura interessante a se fazer de uma... penso eu que essa proposta é a proposta de uma categoria, né, que ele traz. Uma categoria que se torna conceito na medida em que eu a historicizo e então posso dizer, como ele disse, como nós temos trabalhado, enfim, com ele ou depois, por exemplo, dos territórios corporativos, ou do uso corporativo do território. Né? Então, me parece que, nesse sentido, é uma categoria que tem a virtualidade de se tornar conceito, porque eu posso preenchê-la do conteúdo atual da história e dizer com ela, retratar com ela o movimento da história contemporânea. Quando eu digo conceito puro, território, eu não estou falando do território como conceito puro, claro que eu não estou falando desses autores que você trouxe. O que eu quis dizer, acho que aliás eu disse, não estamos buscando retratar a categoria pura herdada da modernidade. Né? Esses autores que você menciona, eles evidentemente, no período atual, têm feito um esforço extraordinário de transformar uma categoria num conceito. Né? Rafestin, Foucault, etc. Então, acho que isso é interessante, porque a ideia de absoluto, como você diz, o absoluto tende, me parece, a negar a história. E esse é o problema. Então, fico com a categoria e não a transformo em conceito. Portanto, posso fazer um discurso, mas não posso fazer pesquisa. Né? E esse é o drama que nós temos, acho. Esse problema da operacionalização, né? De como, com essa ideia, ir ao campo, à biblioteca, fazer uma tese. Né? Então, mas aqui eu queria reforçar a ideia de que creio que a noção de território usado, ela
tem muita potencialidade, porque ela me permite, como ele diz, sinônimo de espaço geográfico, me permite entender essa indissociabilidade entre a materialidade e a vida social contemporânea. Então, daí eu participo, porque eu recebo do passado as formas e as normas, não é isso? Recebo as formas e as normas. E, então, o passado me vem, como queria Bloch, na forma de monumentos e documentos. É isso que eu recebo. É isso que constitui a condição para a vida contemporânea. A vida contemporânea presentifica os documentos e os monumentos, né? Presentifica o que me vem do passado como formas materiais e normativas e faz isso com outra coisa. Faz disso outra coisa. Faz disso outra coisa em termos, dependendo do poder, não é isso? Que os agentes tenham nesse gerúndio do território sendo usado. Então, me parece que, nesse sentido, essa categoria, ao se transformar num conceito, também ela leva embutido um método, leva embutida uma possibilidade de operacionalizar e de fazer alguma coisa com isto, porque então eu estou pensando, qual é o problema hoje? Sempre, mas hoje, bom, eu vivo hoje, então para mim esse que é o problema. Como eu encontro cisões significativas que me permitam não desfazer o que eu digo